Você saiu e nem sabe direito por quê. Depois chamou isso de análise. Isso é a forma como a mente lida com experiências que excedem aquilo que ela consegue suportar sem se reorganizar. Não é fraqueza, gente. Mas tem um detalhe importante. A narrativa que você absorveu, ela não é neutra. Ela foi moldada antes de você chegar, pelo medo que já estava lá no ar. Entende? Pela euforia que já estava ali circulando no mercado. Pela história que o mercado estava contando sobre si mesmo naquele momento. Benjamin Graham descreveu isso com uma imagem muito legal, que ficou famosa. Ele chamou de Senhor Mercado, um sócio que bate à sua porta todo dia com um preço novo. Alguns dias ele está eufórico, outros dias ele está deprimido. Os preços que ele traz variam conforme o humor dele. A tentação é sempre responder ao humor dele, como se fosse uma informação. Mas o que Graham não disse e que a clínica mostra com muita clareza é que o seu mercado ele não apenas oferece preço, ele oferece narrativas. Ele chega com uma história sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, sobre o que você deveria sentir diante do que você está vendo. E essa história já vem pronta, com uma emoção incluída. Você nem percebe. E quando o mercado, por exemplo, está em queda, a narrativa que circula não é apenas o preço caiu, tudo pode piorar. Quem ficou está perdendo, não é? Os que sabiam saíram. Você não recebe um dado, você recebe um dado embalado numa história, numa narrativa que convoca medo, que convoca urgência, que faz você ter aquela sensação de que você está ficando para trás e que as pessoas estão acertando e você está errando. E aí, a sua própria narrativa interna se ajusta para caber dentro dessa narrativa coletiva. Não por uma decisão consciente, mas por uma adesão ao coletivo, a uma adesão afetiva. Você gruda na história que o campo emocional ao redor está te contando, porque ela ressoa com o que você, na verdade, está sentindo, né? Isso explica algo que parece paradoxal. O investidor que tinha uma tese sólida sobre um ativo, ele pode abandoná-la completamente nesse momento. No momento, por exemplo, de uma queda intensa do Bitcoin, não porque os fundamentos mudaram, mas porque a narrativa coletiva ficou grande demais para ele resistir. Ele não analisou diferente, ele sentiu diferente. Essa que é a diferença. E ajustou a história para caber no que ele estava sentindo. Esse ajuste acontece em camadas. Primeiro vem a sensação, depois vem a justificativa, depois vem a certeza de que a justificativa era a razão original. E o investidor não percebe que ordem foi essa. Ele acredita que ele raciocinou e chegou àquela conclusão, mas a conclusão já estava escolhida antes do raciocínio começar, escolhida por esse estado emocional que precisa ser confirmado. Bem, a culpa e a vergonha têm um papel especial nesse processo. Quando uma decisão dá errado, a mente enfrenta uma pressão interna muito específica. Como manter coerência entre o que aconteceu e a imagem que você tem de você mesmo? Quando alguém que pensa, como alguém que pensa antes de reagir. E a solução quase sempre passa por você ajustar a narrativa. É como se fosse assim, eu sabia dos riscos e calculei que valia a pena. Você não acha que isso soa melhor do que
entrei com mais certeza do que na verdade tinha? O mercado estava irracional. Essa é uma outra fala. Não sou melhor do que fiquei mais tempo do que eu deveria porque eu não consegui aceitar a perda. A história se ajusta, não para esconder a verdade, mas para tornar a experiência compatível com quem você acredita ser, com a imagem que você tem de você mesmo. O senhor mercado bate a porta todos os dias com uma historinha nova. E a pergunta que você às vezes não faz é: essa história que eu estou aderindo, que eu estou ouvindo, ela veio da minha análise ou ela veio do humor do senhor mercado? Porque enquanto você não consegue distinguir a sua narrativa da narrativa do mercado, você está operando dentro de uma história que não é completamente sua. Você acredita que você está decidindo, mas está em parte sendo decidido pela história que o mercado contou para você e que você absorveu sem perceber. Perceber isso não resolve o problema. A adesão afetiva não desaparece com o reconhecimento, mas ela cria uma distância mínima entre você e a narrativa. Nessa distância, algo mais próximo de uma decisão genuína pode emergir. Você não escolhe a narrativa, mas pode aprender a perguntar de onde ela veio. Isso te ajuda a pensar. Eu sou Gisele Brito, psicanalista. Se inscreva no meu canal e ajude o YouTube a entregar para muito mais pessoas. Obrigada.